As ofertas que o Senhor agradavam ao Senhor não eram qualquer ofertas, eram ofertas onde as pessoas verdadeiramente tinham a preocupação de dar a Deus a primícia, de dar a Deus o lugar mais importante, porque Ele não divide a tua glória com ninguém. E ofertar, irmãos, não é lei, ofertar é primícia. É o primeiro gesto que nós vemos na Bíblia. Ali em Gênesis capítulo 3 ou 4, não recordo, é uma oferta, é um culto ao Senhor, onde dois irmãos vai agora cultuar a Deus, e um cultuou de uma maneira que agradou o Senhor, e o outro cultuou de uma maneira que desagradou o Senhor. Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, mas Deus faz acepção de obras. As obras dos dois eram diferentes. A Bíblia diz que um levou da primícia, ou seja, deu o teu melhor fruto, fez com zelo, com capricho, com amor, com desejo verdadeiramente de agradar o Senhor. O outro fez só como um gesto. A Bíblia diz que ele foi, pegou um fruto da terra e levou a Deus. Então Deus, Ele gosta quando a pessoa se atenta a esses detalhes e faz para Ele da maneira que Ele merece, da maneira que engrandece, glorifica e exalta o nome dEle, amém? E isso nós temos que levar para tudo na vida. A Bíblia diz assim, se eu não me engano em Efésios: tudo que vocês fizerem, façam como se não estivessem fazendo para homens, mas para o próprio Deus. Amém? Então abra a tua Bíblia. O que marca nisso, irmãos, é que o primeiro pecado, que foi um homicídio, nasceu dentro de um culto. Nasceu dentro de um culto. Esses homens não estavam bêbados no bar, não estava um matando o outro porque houve ali um adultério, pegou a mulher do outro. Não, eles estavam cultuando ao Senhor. E quando eles terminaram o culto, um saiu de lá com inveja da maneira que o culto que o outro prestou a Deus. Olha a loucura, irmãos. Nós temos que andar em vigilância. Se tem algo que Satanás quer implantar nessa igreja, é a divisão e a contenda. Ele vai causar isso na tua casa. Eu falo muito para a pastora Gi, nós temos que andar em vigilância aqui em casa para não trazermos divisão e contenda, porque senão tudo que nós fizermos no altar será em vão. Tudo que nós realizarmos no altar não vai passar no teto, diz a palavra do Senhor. Se o marido e a esposa não estiverem bem, as suas orações não passam do teto. A Bíblia diz que se nós estivermos brigados, se nós estivermos fazendo fofoca um no outro, antes de deixarmos a nossa oferta, primeiro vai se conserte. Então entenda, irmãos, a nossa oferta não chegará ao Senhor se a nossa vida não estiver sendo uma oferta. Isso é um motivo de nós nos atentarmos. E eu declarei: aquele que quiser favor de Deus deve fazer de tudo para agradá-lo. Lembram disso? E a palavra que eu comecei hoje a meditar falava exatamente sobre isso. E eu achei fantástico, porque não foi premeditado, irmãos. É muito interessante quando a gente está ali em oração e meditando na Sagrada Escritura, e Deus vai te guiando pela Bíblia, o Espírito Santo vai te levando pela palavra do Senhor e construindo aquela mensagem de uma maneira que jamais o pastor Victor poderia fazer. Quem viu aquele trecho do livro Bom Dia Espírito Santo que eu coloquei no grupo da igreja? Vocês viram? Vocês viram o Benihim declarando que ele fazia perguntas ao Espírito Santo e o Espírito Santo guiava ele nas Sagradas Escrituras. Todos aqueles que já se levantaram para pregar sabem do que eu estou falando. Você começa a ser guiado por esse Espírito Santo para ter um entendimento das Sagradas Letras. Mas isso não está só para pastores e pregadores, está para todos. A questão é: qual é o tamanho da tua sede e da tua fome? Quanto de Bíblia você tem lido? Nós estamos quase acabando o Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia. Só falta a primeira carta e a segunda carta de Coríntios e o Apocalipse. Então talvez na tua mente você construiu uma ideia de que era um bicho de 7 cabeças. Não é. Só precisa ter vontade, desejo. Pastor, comecei, parei, não estou fazendo mais, o que eu faço? Faça a partir de onde nós estamos e dê continuidade. Você tem uma vida inteira ainda para ler as Sagradas Escrituras.
Mas sabe o que eu percebo que Satanás faz? Ele faz você ficar triste, desanimado consigo mesmo, a fim de que você pare. E principalmente, recue. Porque é isso que agrada o inimigo, você recuar, você abandonar, você deixar de fazer. Eu estou gravando os cultos, eu estou fazendo os cortes, e esses dias passou uma pregação e eu não fiz o corte, eu não fiz até agora o corte dessa pregação. E aí, o que eu comecei a perceber? Começaram a entrar outras pregações e eu não fazia o que tinha que ser feito. Aí eu entendi, eu falei, Satanás maldito. Eu não vou ficar preso naquela que eu não fiz, eu vou dar continuidade nas que eu tenho que fazer. Estou no meio de uma grande obra e não posso parar agora. Aconteceu algo, continue, deixando as coisas que lá atrás ficaram e prossiga para o alvo. O tema do ano que vem é avante, pois, e sem parar. Avante, pois, e sem parar. Amém? Que hino maravilhoso da nossa igreja, né, irmãos? Eu amo a quadrangular. Eu amo a quadrangular. Então abra a tua Bíblia, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Em reverência à palavra, todos de pé, aqueles que podem. Se alguém estiver com alguma enfermidade que o impeça, não tem problema. Aleluias. Eu amo essa carta de Malaquias, irmãos. Essas profecias de Malaquias são muito exortadoras. Malaquias capítulo 1, versículo 3. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, eu amo a Tua palavra, Senhor. Nós temos prazer na Tua lei, Pai. Ainda que a Tua lei venha puxar a nossa orelha, ainda que a Tua lei venha nos corrigir com vara, em hipótese alguma eu poderia me escandalizar com a Tua Sagrada Escritura, Senhor. Pelo contrário, Pai, eu preciso sim consertar os meus caminhos e alinhar com aquilo que a Sagrada Escritura está tratando. Se de fato eu amo e tenho prazer na Tua lei, Pai, que não seja motivo de escândalo que será pregado essa noite, mas que seja motivo de restauração, de aliança contigo, o sangue da nova e eterna aliança. Se estamos aliançados contigo, Senhor, se entregamos a nossa vida, um sacrifício para fazer as nossas alianças terrenas darem certo, quanto mais temos que fazer diante da aliança que temos contigo. Pai, ordene a Tua bênção, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, queridos. Até mesmo ficar de pé, irmãos, quando vai ler a Bíblia, é uma reverência, é uma forma de adoração. E não pense que é muito difícil de acontecer a gente ficar sentado, não, porque eu já fiz isso. Então a vigilância é constante e o culto é pessoal, amém? Vamos meditar então nessas sagradas letras que lemos. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Quem está perguntando isso é Deus. Nós temos que ter dentro do nosso coração o desejo constante de honrar a Deus. Se Deus pede, filho, honre o teu pai e a tua mãe terreno, quanto mais Ele pede para que você honre a Ele, que é o Pai Celestial, que é um Pai muito maior, muito melhor, muito mais perfeito do que o Pai terreno. Aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E a Bíblia vai dizer que os homens perguntam para Deus: aonde é, Senhor, que estamos vacilando? Aonde é, Senhor, que estamos deixando de fazer a Tua vontade? Aonde é, Senhor, que o Senhor está se sentindo desonrado com a nossa vida? Vamos para o versículo 7. Quer tomar umas pancadas bonitas? Leia o livro de
Malaquias, 4 capítulos que vai fazer você sair da orelha ardendo. Aleluia, versículo 7. Vocês oferecem, estamos falando de oferta, amém? Pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. A mesa do Senhor. Irmãos, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, onde os homens ainda viviam pela lei, amém? E ali a mesa do Senhor era um altar de sacrifício, e havia todo um compromisso religioso que os levitas, os sacerdotes tinham que realizar antes de prestar uma oferta ao Senhor, antes de oferecer um sacrifício a Deus. Então, amados, o que acontece? Esses homens estavam desprezando a mesa do Senhor, na maneira de ofertar a Deus. E hoje, pastor, qual é a nossa mesa? A nossa mesa é a comunhão com o Senhor. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, sentarei à mesa com ele. Esses dias eu declarei um versículo de Cantares de Salomão: enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o teu perfume. Amém? Eu vou só baixar um pouquinho aqui, irmãos, porque a pregação está mais frenética e o fundo de oração está mais brando. Pode ser aquele fundo de oração que eu estou colocando nos cortes. Vocês estão vendo aquele batalha, aquele de guerra? Aquele evangélico, irmãos, é muito bom. 300 violins. Gosto muito daquele instrumental. Então, amados, a maneira de ofertar ao Senhor hoje é entregando a tua vida na comunhão com Deus. Pastor, como eu tenho comunhão com Deus? Santidade, oração, jejum, frequência de culto, realizar as obras do Senhor lá fora, ter os comportamentos que agradam a Deus na minha vida. Tudo isso são ofertas ao Senhor, ofertas de sacrifício. O que Paulo fala? Já não vivo mais eu, mas é Jesus que vive em mim. O que ele estava querendo dizer? Eu não posso mais viver como eu quero. Eu não posso mais fazer a maneira que eu desejo. Eu preciso buscar a direção de Deus, o que Ele quer de mim. E Jesus vem para nos ensinar tudo que o Pai espera de nós nessa nova aliança. Amém? E esses homens estavam sendo exortados, porque a maneira que eles estavam fazendo estava desagradando a Deus. Versículo 8. Malaquias 1:8, amém? O Miguel e o Isaac estão aqui, ó, na Bíblia, no celular, acompanhando. Glória a Deus. É disso que eu estou falando. Está vindo, irmãos. A base vem forte, hein? Versículo 8, Malaquias 1:8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Eu acho interessante essa passagem, irmãos, porque ela está falando: leva isso de presente para alguém na terra, para ver se ele vai aceitar, para ver se ele vai gostar. Imagina que a gente ainda viva neste tempo onde eram oferecidos animais. E eles começaram a levar para oferecer no altar do Senhor animal sem perna, animal cego, animais defeituosos. Deixaram de fazer a oferta que Abel ensinou em Gênesis, que era levar da primícia, era pegar o teu melhor do rebanho e levar ao Senhor. Eles estavam pegando qualquer coisa. Ah, sobrou isso aqui, é isso aqui que vai para Deus. Irmãos, não é fazer de qualquer maneira. A Bíblia declara que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Ou seja, o nosso Deus é criterioso na maneira que você oferta. Amém?
Cada um contribua conforme propôs no teu coração, mas você tem que analisar: será que conforme eu estou propondo no meu coração é a maneira que vai agradar ao Senhor? Tudo isso tem que tocar o nosso coração, amém, irmãos? Será que Ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Agora Ele falou de favor, amém? Ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vai para o versículo 9, agora que vem algo muito interessante, que eu nem falei lembrando que tinha isso na Bíblia, irmãos, mas quando a gente vai ler, preparar a mensagem, é maravilhoso. Versículo 9: e agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus. Aquele que quer favor de Deus, eu declarei no culto passado, tem que andar em obediência, tem que andar fazendo a vontade de Deus em tudo, amém? Para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que Ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esses homens chegavam com ofertas diante de Deus e eles queriam o favor de Deus. Depois, se você continuar lendo Malaquias, você vai ver Deus declarando inúmeras coisas pesadas sobre esses homens, falando sobre adultério. Vocês têm chorado e clamado e não têm conseguido o meu favor. Por quê? Porque vocês estão vivendo em adultério. E aí depois ele entra em Malaquias 3,10, onde a gente conhece: ofereceis dízimos e ofertas, e assim por diante. Eles deixaram a maneira de fazer com zelo, com carinho, com amor. Começaram a fazer de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito mesmo, vai do jeitinho brasileiro, não dá nada. Dá sim, irmãos. E nós temos que parar e analisar qual é a oferta que Deus está pedindo de nós, e se nós estamos fazendo de forma que agrada a Ele. Não é sobre a igreja quadrangular da Granada, não é sobre o pastor Victor, não é sobre o teu líder no ministério no qual você serve, é sobre você e o Senhor, é o teu culto racional. Essa palavra sempre me pega. Oferecer ao Senhor um culto racional é saber exatamente o que eu estou fazendo, é ter ciência do que eu estou entregando ao Senhor. Oferecer um culto racional. Como está o seu culto a Deus? O teu culto pessoal, como está? Está lindo, está bom, está gostoso, está agradável, ou tem algo a melhorar? Começa agora a programar um ano de 2026 de alinhamento com a vontade do Senhor. O que eu preciso alinhar na minha vida com Deus, na minha oração, na minha leitura da palavra, naquilo que eu sou levantado para fazer na casa do Senhor. Como está o teu lidar com o teu ministério? Cada um aqui tem o teu ministério, cada um aqui tem o teu compromisso. E aqueles que não têm, comece agora a orar para que Deus te levante, porque você também é convidado a servir. Deus não quer que nós fiquemos aí de braços cruzados, mas Deus quer que você se levante e declare: eis-me aqui, Senhor, estou disponível. As irmãs da intercessão, elas jejuam mais que nós, elas oram mais que nós, elas leem mais a Bíblia do que nós, elas se entregam nisso mais do que nós, porque esse é o ministério delas. E se elas fizerem relaxadamente, o que vai acontecer, irmãos? A igreja perece, porque sem um grupo de intercessão nós estamos perdidos. Eu constantemente falo para elas: irmãs, vocês são uma bênção para nós. O que seria do ministério do pastor Victor se não tivesse vocês? Porque muitas coisas eu ainda estou aprendendo, e a gente vai ver isso na palavra também, tá, irmãos? Sobre um líder jovem, sem experiência, que precisa da ajuda do teu povo. Então, o que seria do pastor Victor se não tivesse um grupo fazendo o trabalho de batalha espiritual por essa igreja? Precisa, irmãos. E o ministério de louvor tem que fazer o quê? Ouvir louvores no carro, no banho, cantando louvor, adorando ao Senhor, pegando novos louvores, buscando nas Sagradas Escrituras o que é que aquele louvor está passando, para ver se verdadeiramente aquele louvor é bíblico. Qual é o ensino que eu extraio desse louvor? Quando eu me preocupo com isso, eu vou adorar de forma muito mais verdadeira.
A igreja vai sentir verdade na minha adoração, no meu canto. O tocar dos instrumentos, a dedicação em estudar e aprender e melhorar. Por melhor que seja, eu preciso estudar mais. O baterista, aquele que toca o violão. Eu não sou ministério de louvor mais, eu venho aqui quebrar o galho, irmãos, até que Deus levante. Mas eu estou me preocupando ainda. Eu falei comigo, eu estava estudando umas formas de violão e tal. Enquanto Deus está te usando, se capacite. É você e Deus. Constantemente a gente quer falar, é o fulano, ciclano, libertando. Não, o culto, irmãos, é pessoal, é você e o Senhor. É o Senhor olhando para a tua vida e falando: olha, estou me agradando, está maravilhoso, continue, permaneça. Ou o Senhor falando: olha, precisa corrigir aqui, precisa corrigir ali, aqui você está vacilando, aqui dá para a gente melhorar. É você e o Senhor. Examinar, pois, a si mesmo. Por que a gente gosta tanto de examinar o de fora e deixa de examinar a nós? O que eu tenho oferecido ao Senhor? Eu vejo músicos do mundo, irmãos. Eu estava vendo quem, acho que era o Rolling Stones. Os caras tocam juntos há 40, 50, 60 anos, sei lá. Estão tudo velhão já. E eles ensaiam até hoje as mesmas músicas que eles já tocam, eles ensaiam até hoje para caprichar no show para o mundo. Os músicos, os cantores preservam a sua voz. No dia que eles vão cantar, eles falam: hoje eu preciso preservar a minha voz, eu não posso falar, eu preciso me retirar, eu preciso fazer um jejum de silêncio, para quando eu subir no palco, no altar de Satanás, entregar o meu melhor. E o que Deus tem recebido de nós? Diáconos. Tem que ter toda a preocupação, o uniforme está alinhado, está passado, está bonito, o horário, tudo. Cada um tem a tua preocupação. Ministério de dança, tem que ensaiar, tem que passar, tem que ver se um está indo para a direita, o outro para a esquerda. É a tua preocupação de oferecer o melhor ao Senhor, de não oferecer uma ovelha sem perna, de não oferecer uma ovelha cega. É você e Deus, é a tua adoração com Ele, é a tua oferta de amor para com Ele. E você será correspondido conforme as obras que você tem apresentado, que é a favor de Deus. Então, como você está oferecendo a tua oferta ao Senhor? Como está a tua vida perante Deus? Entra na roda de amigos do mundo e se perde, começa a falar bobeiras. Eu estou envolvido num ambiente desse constantemente, irmãos. Então a vigilância tem que ser constante, porque existe um Saulo de Tarso aqui também. Não é sempre que eu fui um apóstolo Paulo que declarei: eu viver em Cristo e morrer é lucro. Tem um Saulão que tacava pedra em Estevão também. Tem uma carne aqui que precisa morrer todos os dias. Como está a sua oferta com o Senhor? Como está a sua vida perante Deus? Ofertas, irmãos. Nós temos inúmeros exemplos de ofertas na Bíblia. Nós temos a oferta de Abel, primícias. Oferta da viúva, onde mostra que não é sobre valores. Não é sobre valores. Porque a oferta dela, que era menor em valor, agradou o coração de Jesus Cristo. E os outros que tinham muito, mas estavam ofertando algo que não fazia falta. Estava sendo falso com Deus. Se Deus tem te abençoado abundantemente, a tua oferta tem que crescer junto em proporção daquilo que você tem recebido. Oferta da viúva. Oferta de Cornélio. A oferta de Cornélio vem de um centurião romano, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Porque naquele tempo os romanos ainda não eram o povo de Deus, estava começando a abrir as portas para que isso acontecesse. Mas a Bíblia diz que as ofertas de Cornélio já alcançavam as narinas do Senhor como cheiro suave. Amém? Oferta do bom samaritano e a oferta que faz separação entre bodes e ovelhas. Oferta de amor para com o próximo. Quanto Deus pode contar com os teus recursos para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E sempre lembrando, são em secreto.
Fazer e contar perde o teu valor. Fazer e contar perde o poder diante do Senhor, perde o favor de Deus. Em verdade vos digo, já receberam a tua recompensa. Que recompensa, Senhor? A glória dos homens. Não era isso que vocês queriam? Então receba. Não é a atenção dos homens? Então receba. Não vai passar disso, não vai receber favor do Senhor. Ofertar ao próximo, fazer o bem ao próximo e propagar. Amém? A oferta das mulheres no ministério de Cristo. Depois, se quiser as passagens, eu mando, tá? Estou discorrendo para a gente conseguir falar sobre os assuntos que Deus queria tratar. As ofertas das mulheres no ministério de Jesus, cuidando do ministério de Cristo, das viagens missionárias que Jesus fazia, daquilo que Jesus precisava, do mantimento, das vestes e etc., dos custos. Eles pagavam também impostos. Oferta da mulher que ungiu os pés de Cristo. Eu declarei aqui que aquele perfume é um salário mínimo vezes 12. Eu não expliquei o porquê. A Bíblia declara que aquele perfume custava 300 denários. 300 denários. Jesus conta uma parábola sobre os trabalhadores que trabalhavam em tua vinha, e ele ia chamando um e outro, e no final do dia ele pagou 1 denário, ou seja, 1 denário é um dia de trabalho. 300 denários são 300 dias de trabalho. É aproximadamente o tempo que eu e você trabalhamos durante um ano, tirando sábado e domingo. Então, o valor daquele perfume é o salário mínimo, que é o salário de um trabalhador, vezes 12. Custava mais de 15 mil reais, 16 mil reais aquele perfume, trazendo para a moeda de hoje. E ela fez o quê? Derramou aos pés de Cristo, sem se preocupar com o valor. Isso é uma oferta alçada. Quem lembra da oferta alçada? O pastor Luiz ensinou muito para nós sobre oferta alçada. Não é qualquer oferta, é uma oferta de grande valor. É uma oferta onde a gente não está preocupado com o valor, está preocupado em dar a Deus aquilo que Ele verdadeiramente merece de nós. Amém? Oferta de José de Arimateia. Você já parou para analisar a oferta de José de Arimateia? A informação que eu vou trazer para vocês agora, eu não tenho a precisão dela, mas eu vi assim por cima. Os corpos que iam na cruz, que eram crucificados, primeiro que era uma vergonha para a família. Qualquer pessoa que perdia um ente querido na cruz era uma história para a sociedade. Todo mundo apontava: o filho desse aí morreu na cruz. Essa família não vale nada, uma família desgraçada. A Bíblia diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro. A madeira usada para a construção da cruz era a viga da casa da pessoa. Então a pessoa perdia o teu lar para virar a cruz daquele que ia ser crucificado. Por isso Jesus teve uma preocupação: onde é que vai morar minha mãe agora? Então João, o discípulo João, a acolheu. Por isso Jesus declarou: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz: e após isso, João acolheu Maria em tua casa. Não quer dizer que Jesus entregou Maria para todos nós como mãe. Não é isso. Existe uma explicação depois do versículo, irmãos. E eu já falei isso para pessoas que acreditam que Maria é mãe. Não, Maria não é mãe. Existe uma explicação pós-versículo, onde escreve o apóstolo João: agora toma Maria para morar consigo, porque Maria ficou sem uma casa, sem uma guarnição, sem uma proteção. Amém? E José de Arimateia, completando: e os corpos eram retirados da cruz e jogados numa vala que ficava atrás. Nessa vala eles queimavam os corpos. Há uma alusão, já explicaram mais ou menos isso, que aquela questão que Jesus ensina sobre o lago de fogo, ele está falando sobre onde eram jogados esses corpos, que era algo que aquelas pessoas entendiam, era uma linguagem que eles compreendiam. Quando Jesus falava do lago de fogo, eram os corpos que eram retirados da cruz e lançados nas chamas, porque eles queimavam esses corpos. Só que Jesus não foi para lá, Jesus foi para um sepulcro. E a quem pertencia esse sepulcro? José de Arimateia.
Só ricos eram sepultados em sepulcros, irmãos. José de Arimateia, um político, fez uma oferta de honra. Ele declarou: Jesus Cristo não vai entrar nessa vala com ladrões e ser queimado como se fosse qualquer um. Ele merece ser honrado após a sua morte. Ele pede o corpo de Cristo a Pilatos e coloca ali no teu próprio sepulcro. Ofereceu o teu sepulcro a Cristo. Amém? Barnabé fez uma oferta de generosidade, onde ele vendeu todos os teus bens e entregou aos seus discípulos para distribuir entre os necessitados. O rei Ezequias fez uma oferta segundo a lei, onde ele estipulou novamente ao povo que eles deveriam voltar à lei do Senhor. Ou seja, ele poderia ter vindo no tempo de Malaquias, onde as pessoas se perderam totalmente. Porque se você lê a história do rei Ezequias, ele veio consertando tudo aquilo que estava errado, tudo aquilo que estava falho, todos os caminhos nos quais o povo foi se perdendo, ele veio alinhando novamente para que o povo voltasse às velhas práticas que agradavam ao Senhor. A irmã Elaine pregou aqui para nós sobre Daniel 9, Esdras 9 e Neemias 9. O que esses capítulos falam? O povo vindo e lendo novamente as tábuas da lei e chorando em prantos, porque eles entenderam que eles haviam se perdido, e eles começaram a confessar os teus pecados e dos teus antepassados, para alinhar a tua vida com o Senhor. É esse trabalho que nós começamos a realizar aqui nessa igreja. Se você ainda não fez e quer fazer, venha, procure-nos e faça confissão de pecados. Os geracionais nós fizemos, aqueles que não fizeram podem fazer também, e a confissão dos pecados pessoais, para você alinhar o teu compromisso com Deus. Amém? A oferta da construção da Arca da Aliança e da tenda é uma oferta de amor à obra, onde Moisés começa a falar para as pessoas: olha, façam ofertas, e ele entrega aqui a níveis de ofertas. O pastor Luiz pregou muito isso para nós também: ofertas de ouro, de prata e de bronze. Tinha níveis de ofertas, tinham ofertas maiores e ofertas menores. E a oferta, para encerrar, a oferta de Jó e Eucana. O que é que essas ofertas falam, irmãos? Essas ofertas é sobre pessoas que fazem ofertas por um familiar que está perdido dos caminhos do Senhor. Isso é bíblico. Jó ofertava pelos teus filhos, e Eucana ofertava pelas tuas mulheres e os teus filhos. Tem um filho perdido? Tem um marido que você quer resgatar? Tem uma alma na qual você quer o favor de Deus para a vida dela? Você pode fazer uma oferta por ela, e isso é bíblico. Faça uma oferta de sacrifício por essa alma. Faça um voto com o Senhor e acredite no favor de Deus sobre a tua vida. Amém? Aleluias. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Irmãos, oferta é bíblico? Ficou alguma dúvida que oferta é bíblico? Fiz quase a pregação de Estevão para vocês aqui, hein? Viemos do Antigo ao Novo Testamento, explanando para vocês que fazer ofertas ao Senhor é algo extremamente bíblico, e de inúmeras formas e por inúmeras situações diferentes. Amém? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Agora vem a parte na qual tocou meu coração e eu quero falar a vocês. Depois o rei Davi disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Só esse versículo daria uma hora de pregação tranquilamente.
Davi está falando: meu filho Salomão é aquele a quem Deus escolheu. Deus escolhe os seus, amém? Se Deus te levantou para algo, entenda, você é um escolhido. Deus confia esse trabalho nas tuas mãos. Esse trabalho é para você realizar, porque Deus confia que você é capaz de realizar, amém? Glória a Deus. Só que ele fala: mas ele ainda é jovem e sem experiência. E aí eu me coloco, irmãos, jovem nem tanto, quase 40 anos já, para honra e glória do Senhor Jesus, mas sem experiência. Um aninho de pastoreio ainda. Um ano. O que uma criança de um ano faz, irmãos? Um ano. Estou engatinhando, estou começando. E o que o jovem precisa? O trabalho a ser feito é enorme. O trabalho a ser realizado aqui nessa igreja, irmãos, é enorme. Amém? É gigantesco. O que Deus tem para fazer nessa casa é enorme. Alarga as tuas estacas. Hoje eu estava conversando com o nosso batera, irmão Lincoln, e Deus trouxe uma revelação pesada, irmãos, pesada. Aonde eu me recordei que neste ano nós batizamos 7 almas. Aplaudam a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. 7 almas desceram as águas do batismo, amém? Aí eu fui brincar com o Lincoln. Eu falei: esse ano nós batizamos 7. O ano que vem eu ia escrever assim, ó, 7 vezes 7. Deus falou: não, senhor, 70 vezes 7. 70 vezes 7 é quanto? 490 almas. Essa é a meta que o Senhor entregou para 2026. Eu digitei, apaguei, corrigi. Eu falei: Lincoln, o Senhor pediu para a gente alargar as estacas. E quando a gente olha de primeira, a gente fala: isso é absurdo, é impossível. 490 almas. Mas aí eu lembrei do livro Quarta Dimensão, onde o pastor fala que ele ganhava 1 milhão de almas por mês, em um país hostil com o cristianismo. 1 milhão de almas. O trabalho a ser feito é enorme, amém? E o pastor ainda é sem experiência, ele precisa de vocês. Ele precisa de vocês. 490 almas. E aí eu falei: não, Deus, não é impossível. É possível. Começa a trazer clareza. Nós temos aqui aproximadamente 30 pessoas adultas que já sabem o seu papel nessa igreja. Se cada um ganhar 16 almas no ano de 2026, nós teremos 490 almas. O Senhor pode contar com você? O trabalho a ser feito é enorme, irmãos. Mas se nós arregaçarmos a manga, colocar energia nisso, recurso nisso, vontade nisso, acontece. Acontece, amados. Nós só precisamos ativar a nossa fé e verdadeiramente entender que tudo que nós ofertamos para Deus tem que ter carinho, zelo, amor, dedicação, vontade. E nada é impensável. A única coisa que é impensável somos nós mesmos. Quem nos afastará do amor de Deus? Nada. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Só você mesmo, amém? O trabalho a ser feito é enorme, porque se trata da construção para Deus e não para pessoas. Versículo 2: para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Agora o que eu acho lindo é nesse versículo 3: mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Só oferta quem ama o templo de Deus. Como eu disse, a igreja não está com problemas, o pastor não está com problemas financeiros. Está tudo lindo e maravilhoso, mas Deus quer abençoar o teu povo. E para Deus abençoar o teu povo, nós precisamos ser
ofertantes. Por que, pastor? Porque o Senhor está mandando? Porque o Senhor está pregando? Não. Porque o Senhor está obrigando? Não. Porque nós temos amor pelo templo de Deus. Amém? Versículo 4: dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo. Versículo 5: e para todos os objetos que os artesãos vão fazer agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Versículo 5 está deixando claro que Davi não obrigou ninguém a fazer absolutamente nada. Ele falou: quem aqui está disposto a fazer para Deus por vontade própria? É o teu culto ao Senhor. Não se fecha a isso, tá? Não se fecha a gasofilácio. Oferta é tudo. Lembra que nós declaramos aqui? Teu tempo, teu recurso, tua família, a maneira que você lida com a esposa, com o marido, com os filhos, com as pessoas lá fora, tudo é uma oferta ao Senhor. Quem aqui está disposto, de livre, espontânea vontade, dar o melhor a Deus, da maneira que Ele merece? É isso que a Bíblia está declarando para nós. Versículo 6: então os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais dos exércitos e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade. Amém? Deram de livre vontade. As pessoas entenderam o que Deus estava trabalhando. Não endureceram o coração, porque entenderam o que o Senhor estava falando. Amém? Versículo 7: para a obra do templo, o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10 mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Versículo 8, já estou encerrando, irmãos. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo das famílias dos levitas de Gerson. Versículo 9: atentem-se a isso, irmãos. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres. Deus gosta, Deus se agrada de quem dá com alegria, porque haviam sido feito dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse: ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Versículo 11: tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Olha a diferença de um homem que sabe glorificar e exaltar o Senhor, irmãos. Grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertencem a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Versículo 12: toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes. Quem recebe essa palavra? Versículo 12: e podes tornar grande e forte qualquer pessoa, aquele que Deus quiser, aquele que Deus olhar, aquele que Deus se agradar da vida, da oferta, da maneira que essa pessoa está fazendo todas as coisas nessa terra, Ele torna grande. E isso Ele pode fazer por qualquer um de nós, desde que a nossa vida tenha agradado o coração dele. Aleluia. 1 Crônicas 29:12. Vamos para o 13.
Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Versículo 14. Aqui vem o entendimento, aqui vem a compreensão, porque muitas vezes nós podemos estar avarentos, com os olhos fechados, às vezes nós podemos estar falando besteiras e se levantando contra a Sagrada Escritura, mas olha a visão desse homem que era segundo o coração de Deus. Não é à toa que Davi é considerado este homem, porque Davi sabia fazer algo e muito bem: adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. É ter zelo, carinho e preocupação com a presença de Deus na vida dele. Quando ele pecou, ele não se escondeu como fez Adão e Eva. Pelo contrário, ele correu para os braços do Senhor e falou: Senhor, tire tudo de mim, eu mereço, eu sei, só não tire a tua presença. O mais importante para mim é a tua presença. Preserve a presença de Deus na tua vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Valorize a presença de Deus na tua vida. Versículo 14. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada. Nem era para o Vitor estar vivo mais, irmãos. Qualquer real, qualquer coisa que eu tenho hoje é pela graça de Deus, porque nem vivo era para mim estar mais. O que um morto ganha na terra? Nada. Pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Segure nas suas mãos seu dízimo, sua oferta. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Está em sol. Aleluias. Esse louvor, irmãos, esse louvor, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Quem somos nós para querer erguer o nariz diante dele? Nós começamos declarando Salmos 95 domingo. Ajoelhemos-nos, prostremos-nos diante do nosso Senhor. Se hoje ele tocar no teu coração, não endureça. Não é sobre obras terrenas, é sobre o Senhor, nosso Deus, que merece o melhor de nós.
Senhor, a ser melhor dia após dia. Pai, despeça o teu povo em paz. Que nós possamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Ti, Senhor. Perfeito e agradável a Ti, Pai. Uma dedicação verdadeira a Ti, Senhor. Porque o Senhor experimenta nossos corações. Pai, assim como está em 1 Crônicas 29, preserve o teu povo nesse entendimento, preserve o teu povo nesse conhecimento, porque amanhã ou depois pode se levantar um pastor que não ensine mais, mas se o Senhor preservar o teu povo, eles continuarão fazendo, porque a preocupação será de cada um, Senhor, e oferecer a Ti o melhor. Pai, ordena a Tua bênção, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pai, eu não sei por quanto tempo eu permaneço nessa casa, mas enquanto eu estiver aqui, Senhor, que eu não tenha medo de pregar aquilo que a Tua Sagrada Escritura pede que eu pregue, que eu me levante encorajado, Pai, para trazer alimento sólido para o Teu povo, e que o Teu povo esteja, Pai, com o coração quebrantado para recebê-lo, Senhor. Que nós possamos, Pai, entender o compromisso que temos contigo, e é só contigo, Senhor. Ensina-nos, Pai, a parar de olhar para fora e olhar mais para dentro e para cima, para analisar se temos sido prazerosos a Ti, Senhor. Se o Senhor tem se agradado na nossa vida, Pai, ordene a Tua bênção, Senhor. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Que o grande amor do Pai, a graça poderosa de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo assim seja, não